Bom, agora vamos para o próximo problema envolvendo o estudo de otimização. Temos aqui a questão diz que o vaqueiro Chico deseja arquitetar uma trilha de seu sítio até a estrada de maneira que possa chegar à cidade no menor tempo possível. A distância perpendicular do sítio à estrada é de 4 km e a cidade está 9 km adiante da estrada. Em que ponto Chico deveria ligar a trilha à estrada se a velocidade máxima que ele consegue atingir na trilha é de 20 km por hora e na estrada de 55 km por hora? Então, temos aqui a representação do sítio até a cidade, em que essa parte representa x, essa parte representa 9 menos x, e o todo representa 9. Então, esse problema ele pode ser analisado em 3 situações. Temos aqui o passo 1. Passo 1, devemos escolher as variáveis. Então, é necessário decidir onde ligar a trilha à estrada. Então, temos P como primeiro ponto, que representa o ponto da estrada mais perto do rancho. Temos o X, que representa a distância de P ao ponto que a trilha se junta à estrada. Então, aqui no exemplo, temos o P, que representa o ponto da estrada mais perto do rancho, e o X, que é a distância de P, até o ponto que se liga à trilha da estrada. Segundo passo, devemos encontrar a função e o intervalo. Pelo teorema de Pitágoras, sabemos que o comprimento é raiz de 4 ao quadrado mais x ao quadrado da trilha, o comprimento da trilha. Só que a questão também dá a velocidade da trilha, que é de 20 km por hora. Então, quanto tempo ele leva para percorrer a trilha em 20 km? Devemos lembrar ainda que a velocidade, a distância percorrida é de d igual a velocidade vezes o tempo. Como a questão ela pede o tempo percorrido, então vamos atribuir t igual a distância sobre a velocidade. Sabemos que a distância da trilha é igual ao comprimento, ou seja, raiz de 4 ao quadrado mais x ao quadrado, tudo isso sobre 20, que representa a velocidade. Essa equação representa as horas para percorrer na trilha. Agora vamos para as horas que vamos percorrer na estrada. Então, temos aqui que na questão ela dá o comprimento da estrada. O comprimento da estrada é de 9 menos x e a velocidade da estrada é de 55 km por hora. Da mesma forma que aplicamos no exemplo anterior, vamos aplicar nesse exemplo. Então, temos que o t é igual a distância sobre a velocidade. A distância é o mesmo que o comprimento. O comprimento sabemos que estava na questão, que é 9 menos x. Tudo isso sobre a velocidade, que é 5 km, que é 55 km por hora para percorrer a estrada. Dessa forma, o total de viagens percorridas vai ser a soma das horas tanto da trilha, que descobrimos, como as horas da estrada. Ou seja, tx, ou seja, total de horas percorridas em relação a x é igual a raiz de 16x ao quadrado sobre 20 mais 9 menos x sobre 55.
Como o atalho se junta à estrada em algum ponto entre P e a cidade, então temos que x ele vai ser maior do que 0 e menor ou igual a 9. Assim sendo, o problema é descobrir o mínimo em tx em intervalo fechado de 0 e 9. Bom, e para descobrir o mínimo de tx no intervalo fechado de 0 e 9, nós vamos para o passo 3, que é a otimização da função. Então, para otimizar a função, basta apenas derivar a função total que encontramos. Lembrando que essa função total, o total de horas de x deve ser igual a 0 para encontrarmos o ponto crítico. Então, temos aqui a função total. E para otimizarmos essa função, para encontrarmos os pontos críticos, o ponto crítico, nós devemos tirar a derivada dessa função. Então, tirando primeiramente a derivada dessa função, vamos ter que aqui uma regra do quociente. Na regra do quociente, aprendemos que a derivada da primeira vezes a segunda menos a derivada da segunda vezes a primeira, tudo isso sobre a segunda função elevado ao quadrado. Então, temos aqui que a primeira função, a derivada da primeira função vezes a segunda menos a primeira função vezes a derivada da segunda. Tudo isso sobre a segunda função elevado ao quadrado. Percebam que nessa equação aqui temos uma raiz. A raiz ela pode ser representada por 1 sobre 2. Então, tudo que está dentro da raiz foi repetido, 16 mais x ao quadrado. E a raiz passou a ser 1 sobre 2. Tudo isso elevado à derivada, vezes 20 menos raiz de 16 menos x ao quadrado, vezes a derivada de 20, que é 0, tudo isso sobre 20 ao quadrado. Temos aqui a regra do expoente. Temos para tirar a derivada, basta descer esse 1 sobre 2 para frente da equação e subtrair ele por menos 1, tendo como resultado menos 1 sobre 2, vezes 2x vezes 20. Tudo isso sobre 20 elevado ao quadrado. Agora vamos simplificar a equação. Temos aqui 1 sobre 2x vezes 2x vezes 20. O que estava... quando temos uma equação, que nesse caso ela está elevada ao número negativo e 1 sobre 2, ela vai passar para o denominador. Como é possível perceber aqui, ela passou para o denominador. E como a raiz de uma equação ela pode ser representada por 1 sobre 2, então além de ter sido para o denominador, eu apliquei a raiz. A raiz vezes 20 elevado ao quadrado, multiplicando 2x sobre 2 vezes 1. Por que 1? Porque podemos simplificar 20 com 20, que fica 1 sobre 20, como é o caso aqui. Então, podemos simplificar aqui também 2 sobre 2, restando x, como é o caso aqui. Tudo isso sobre 20 raiz de 16 mais x elevado ao quadrado. Agora vamos derivar a segunda expressão. Temos a regra do quociente novamente. Então, a derivada da primeira vezes a segunda função menos a derivada da segunda função vezes a primeira, tudo isso sobre 50x elevado ao quadrado. A derivada de 9 menos x é igual a menos 1 vezes 55. A derivada de uma constante é 0, ou seja, menos 0 vezes a primeira função, escrita normalmente tudo isso sobre 50x
55x elevado ao quadrado, 55 elevado ao quadrado. Resolvendo isso, vamos ter como resultado menos 55 sobre 55 ao quadrado. Podemos simplificar, restando menos 1 sobre 55. Então, encontramos a derivada de cada uma das funções e vamos aplicar na função total de x da viagem. Fazendo meios extremos, temos 5x igual a 20 raiz de 16 no quadrado. Podemos simplificar 55 e o 20 por 5, tendo como resultado 11x igual a 4 raiz de 16 mais x elevado ao quadrado. Podemos tirar a raiz dessa equação e todos os membros que estiverem anterior a essa raiz, podemos multiplicá-lo pelo seu quadrado. Então, o quadrado de 11x é 121x ao quadrado e o quadrado de 4 é 16. Tudo isso vezes 16 mais x ao quadrado, que estava dentro da raiz que eu tirei. Fazendo a multiplicação desses termos, temos que 16 vezes 16 é 16 ao quadrado, 16 mais 16x ao quadrado é igual a 16x ao quadrado, passando para esse membro, passar a ser menos 16x ao quadrado, menos 16x ao quadrado, menos 121 é 105x ao quadrado, igual a 16 ao quadrado. Isso também pode ser escrito dessa forma, que é 16 sobre raiz de 105, que é aproximadamente 1,56 km de π. Para encontrar o valor mínimo de t de x, calcula-se t de x no ponto crítico e nas extremidades. O ponto crítico que encontramos é 1,56 e as extremidades, já que é um intervalo fechado de 0 e 9, é 0 e 9. Substituindo esses valores na função, vamos ter como resultado os pontos mínimos 0,36, 0,35 e 0,49 horas. Concluímos então que o tempo de viagem é minimizado se o atalho for ligado à estrada a uma distância de 1,56 km de π.